Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos então meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017, celebramos com toda a igreja a memória de Santa Cecília, ela que é tida como padroeira de todos os músicos. Então queremos pedir hoje a intercessão de Santa Cecília, rezar por todos os nossos irmãos que, através da música, podem nos fazer experimentar o amor de Deus, alcançando os nossos corações através de cada canção. Convido então você a tomar comigo a palavra de Deus proposta para essa festa, essa memória de Santa Cecília, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. E disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, e entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: Negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócio cada um deles havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 10 vezes mais. O homem disse: Parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me destes rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a esse: Tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me destes. Eu aguardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: Tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que lhe tem será tirado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a memória de Santa Cecília. Como dizia, ela era tida então como padroeira dos músicos. Mas é interessante porque a devoção a Santa Cecília, ela que é da igreja do século I, ela então ali foi bastante fomentada até o século V. Era muito admirada pelo seu exemplo, seu testemunho de fé. Ela que ali então, vivendo as virtudes cristãs, foi perseguida, mas, resumindo e cortando a história dela, preferiu então morrer do que renunciar a Jesus Cristo. E assim então, com certeza, ela deixou ali, derramou o seu sangue, testemunhando esse Deus que nos fortalece. E enquanto então as pessoas cantavam aquelas marchas fúnebres, ela então louvava no seu coração grandes hinos de louvor a Deus. E assim, com esse belo exemplo, Santa Cecília também nos enriquece e nos ajuda para que, diante das adversidades da nossa vida, ao invés de ficar murmurando, reclamando de tudo e de todos, que nós possamos louvar a Deus. Porque o louvor liberta. O louvor, então, faz
que nós saiamos dos nossos problemas e possamos olhar não somente as dificuldades, mas sim as soluções, a resposta de Deus agindo na nossa vida através do louvor. E assim, meus queridos amados irmãos, o Senhor espera cada um de nós agindo dessa forma. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Nós acabamos então de ouvir Jesus contando essa parábola já próximo de Jerusalém, onde ali ele vai então entregar a sua vida, assumindo a missão, a qual então ele foi enviado a este mundo, de poder então ali ser fiel ao projeto de vida e salvação, de redenção ao qual o Pai confiou em suas mãos. E diante de tudo isso, ele então enfrenta o que? Os conflitos. E é isso que a parábola então nos narra, como nós acabamos então de ouvir. Ele vai dizer então que um rei, ele então ali escolheu alguns servos para que pudesse então confiar a administração do seu dinheiro. E foi viajar para poder então ali ser coroado rei e depois voltou. Mas olha que interessante. Ele vai dizer aí que alguns, ou seja, o povo da cidade não queriam que ele reinasse. Eram contra. Mas ele foi embora, voltou, assumiu a realeza e agora voltou para poder então governar, administrar. E o que ele faz? Ele chama primeiramente aquelas pessoas que ele confiou a administração do seu dinheiro para saber como se saíram. E aí ele se surpreende porque o primeiro, a qual então ele confiou 10 moedas, rendeu 10 vezes mais, ou seja, ele se esforçou, se empenhou e pôde colher aí 10 vezes mais aquilo que esse rei havia lhe confiado. E por isso o rei louva a sua atitude e confia a ele também o governo de 10 cidades. Ao outro, ao segundo, chama e esse também faz ali 5 vezes mais. E é interessante que também ele confia 5 cidades ao seu cuidado. E ali então, quando chega o terceiro, ele então entrega enrolado no lenço o dinheiro do Senhor, a qual logo repreende. Mas antes ele busca se defender e vai dizer: Senhor, eu sei que você então colhe onde não plantou, que você retira da onde você não guardou. Então eu fiquei com medo e aqui guardei aquele dinheiro que tu me destes. E o rei então vai dizer: olha, eu vou te julgar pelas tuas próprias palavras, pela tua boca. Se você sabia que eu fazia tudo isso, por que você ao menos depositou esse dinheiro no banco e eu colheria pelo menos os juros? E ali então ele retira, manda que tirem então dele esse dinheiro e confia aquele que tem 10 vezes. E alguns não compreendem. E muitos de nós também, meus queridos amados irmãos, não compreendem, porque a lógica de Deus é diferente. E aqui é claro que Jesus está falando dos dons, talentos que ele confia a cada um de nós. Os carismas, frutos do Espírito Santo, que são para quê? Não para ser enterrado como muitos de nós fazem, agindo como esse homem, mas é para poder então ser colocado ao serviço do reino de Deus. E aí ele possa multiplicar, e aí nós possamos colher os frutos e Deus nos confiará cada vez mais. Agora, se Deus concede o dom para uma pessoa, ela não utiliza em terra, de que adianta? De que lhe serve? Para nada. Agora, ao contrário, aquele que se desdobra, se empenha, se esforça, Deus cada vez mais suscita e capacita com dons, para que cada vez mais o ministério dele possa ser frutuoso. Então não podemos aqui entrar na lógica do dinheiro, porque o mundo de hoje vai olhar isso com a lógica do dinheiro. E aí nós vamos parecer entender Jesus como sendo injusto, mas não é. São esses dons, carismas que o Senhor confiou a cada um de nós. E cada um de nós temos nossos dons, que é para poder então ser apresentado no dia da segunda vinda do Senhor, da parousia. Nós vamos prestar contas a Ele. Ele vai chamar a cada um de nós. E o que nós temos feito com esses dons e talentos que foi confiado por Deus a cada um de nós? A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do Macabeus, 1 Macabeus,
vai nos narrar então a morte dos 7 irmãos macabeus, que diante da perseguição permaneceram fiéis, assim como Santa Cecília, permaneceram fiéis, não então se entregaram à idolatria, através então do consumo da carne de porco, a qual então o rei Antíoco IV queria então impor a todos os judeus. E essa perseguição então morrem todos os 7 irmãos, mas permanecem fiéis. E a mãe ali assistindo à morte dos seus filhos, ela louva a Deus porque eles foram fiéis a Deus. E aqui surge, o primeiro texto do Antigo Testamento que vai falar acerca da ressurreição, ou vai nos dar a entender a ressurreição. E ela confia que aqueles que morreram fiéis a Deus não perecem, mas recebem novamente a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de fidelidade, é um Deus fiel, é um Deus de amor, de misericórdia. Então, meus queridos amados irmãos, é também um exemplo para cada um de nós, para que nós então, diante das perseguições veladas que nós sofremos muitas vezes, que possamos permanecer fiel a Deus, assim como Santa Cecília, assim como os irmãos macabeus e tantos outros santos. Que nós possamos ser fiéis a esse projeto do Pai, gastando a nossa vida, os nossos dons, colocando-nos a serviço do reino de Deus. É assim que o Senhor então espera que cada um de nós estejamos agindo quando Ele vier na sua segunda vinda, para poder julgar os vivos e os mortos. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então acolher essa palavra e ela frutifique em nós e que esses frutos nós possamos fazer multiplicar na vida a serviço dos nossos irmãos. E assim o reino de Deus possa acontecer no meio de nós e nós possamos então ali anunciar com a nossa vida, com o nosso testemunho, esse Deus que está no meio de nós. Que Deus então nos ajude e o Espírito Santo seja a nossa força, com a intercessão e a ternura de Maria, nossa Mãe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, você que se inscreveu, e você também que nos ajuda a compartilhar os vídeos, a poder então ali cada vez mais fazer com que a palavra de Deus alcance os corações necessitados. E você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, ajude-nos também nessa grande luta pela evangelização através dos meios de comunicação social. E que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Santa Cecília, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.